Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus, aluno de graduação de Engenharia de Materiais. Eu sou a Ana Júlia, aluna de graduação de Engenharia Metalúrgica. Esse é o Conexão Podcast, que é um projeto de extensão que tem como objetivo divulgar a ciência e mostrar para todos, de uma forma bem acessível e interessante, as descobertas e avanços científicos realizados por pesquisadores de diferentes áreas, democratizando o acesso e o conhecimento científico e estimulando esse interesse em jovens pela ciência e tecnologia. E, portanto, para a nossa primeira entrevista, a gente escolheu uma cientista da área de física, a professora Sandra da Silva Pedro. Professora, prazer. Prazer. Obrigada por vir na nossa primeira entrevista, né? Prazer é todo meu. Você poderia falar um pouco pra gente sobre a sua trajetória profissional? Claro. Então, eu fiz graduação na UERJ, licenciatura e bacharelado. Depois eu fiz um mestrado e doutorado também na UERJ. E depois eu fiz um pós-doc, um pós-doutorado na Universidade Federal Fluminense, com um estágio pós-doutoral na Universidade de Aveiro, em Portugal. Então, essa é a minha formação. Tenho doutorado em física, e trabalho atualmente com física da matéria condensada experimental, com ênfase na área de propriedades óticas de materiais cerâmicos. E quais foram os principais desafios que você enfrentou na área de física, principalmente uma área que tem tantos homens? Realmente é uma área muito competitiva, principalmente pelo fato de existirem poucas vagas de pesquisa e pelo fato de realmente ser uma área que é praticamente dominada pelos homens. Eu acho que há algum tempo atrás já foi bem pior, eu acho que isso vem mudando bem devagarzinho, a pouco, mas eu acho que o meu caso é um caso diferente, porque eu praticamente fui, digamos, norteada ou fui orientada sempre por mulheres. Eu trabalhei muito com mulheres, então sou um pouco diferente dos casos mais gerais que realmente enfrentaram muito preconceito por serem mulheres na área de física. Então, o fato de eu trabalhar com mulheres, desde a minha pré-iniciação científica, eu acho que ajudou um pouco a ter uma visão um pouco diferente da física e de conseguir alcançar os meus objetivos de uma forma mais... de uma forma mais fácil, com um pouco menos de dificuldade do que eu realmente ouço algumas colegas relatarem em diversas situações. Você falou sobre esse norte, trazendo mais para o lado delas, qual foi a motivação para você ingressar? Então, inicialmente eu não tinha muita... No ensino médio eu não tinha interesse particular em física, digamos assim. Mas só que durante o meu ensino médio, apareceu um projeto. Esse projeto é um projeto chamado Projeto Jovens Talentos. Na época era Jovens Talentos para a Ciência. É um projeto da FAPERJ, com o antigo CCIERJ, agora o CCIERJ virou CDERJ, mas é um projeto da FAPERJ que existe até hoje. E a ideia básica desse projeto é levar alunos do ensino médio para conhecerem e fazerem pequenos estágios em universidades. Então, o que aconteceu foi que, durante o meu ensino médio, uma professora me convidou para participar, para assistir a apresentação sobre esse projeto. E eu gostei da ideia, também ofereci uma pequena bolsa, uma bolsinha, era bem pouquinho, me lembro até hoje, eram R$80 a bolsa, mas isso foi há 20 anos atrás, foi em 99, Então, eu fiz o processo seletivo e acabei sendo selecionada para trabalhar, para fazer um estágio no Instituto de Física com a professora Lilian Sossman na área de ótica, Então, durante esse estágio, eu realizei diversos experimentos de ótica e um que me encantou muito foi fazer um holograma. Eu nunca tinha visto um holograma, então... Isso em 1900 e... Isso foi em 99, 2000. Incrível. O holograma, hoje em dia, você vai num show de rock e tem um holograma do cantor, Então, na época, foi assim, uma coisa que me encantou demais ver o professor, que trabalhava junto com a professora ali, o Tagliaferri, Então, ele trabalhava também no Instituto de Física na época. E ele fez, então, esse holograma de um carrinho, Então, eu vi o carrinho ali. Quando ele puxou o carrinho ainda estava lá. Então, é um experimento que você faz com lasers, com espelhos. É uma coisa muito interessante.
Então, entre esses e outros experimentos que eu realizei de ótica, eu fiquei muito encantada com a área de física, né? Particularmente até a de ótica, que foi a que eu trabalhei nesse projeto. Então, em 2000, na verdade, quando eu terminei o ensino médio, eu decidi prestar o vestibular para física, prestei para várias universidades, passei para a UERJ e fui, em 2001, admitida no curso de física da UERJ, licenciatura. Né? Aí fiz a licenciatura, depois eu fiz o bacharelado junto, então tem as duas formações, e em seguida a pós-graduação. Bom, você trouxe pra gente que trabalha com física da matéria condensada, você poderia falar pra gente o que você anda desenvolvendo atualmente? Sim, claro. Então, a física da matéria condensada é uma área muito abrangente, né? Assim, você estuda materiais, você estuda diversas teorias físicas, mas no meu caso particular eu trabalho com o desenvolvimento de novos materiais, principalmente materiais cerâmicos, que possuem propriedades óticas otimizadas para diversas aplicações, para utilização em lasers, em dispositivos óticos, até na medicina, inclusive, esses materiais podem ser utilizados. Mas, basicamente, o que eu faço é uma pesquisa básica, ou seja, a gente pensa em novos materiais e como a gente pode desenvolver propriedades óticas desses materiais, de forma que elas possam ser futuramente aplicadas em alguma coisa. E o princípio básico, né, que a gente trabalha é com a fotoluminescência, que seria o fenômeno onde você joga uma luz em um composto, esse composto reage a essa luz emitindo luz em um comprimento de onda diferente. Então, imagina que você jogou uma luz verde nesse material e ele vai emitir uma luz vermelha. Então, existem diversos fenômenos aí físicos que ocorrem, que fazem com que esse material emita essa luz vermelha, e o fato dele emitir essa luz vermelha, né, pode fazer com que ele seja utilizado em diversas aplicações. Você também falou que você fez licenciatura em física. Eu queria saber como você adapta as suas práticas de ensino quando você dá aula, e principalmente agora que está tendo um avanço enorme na tecnologia educacional. Exatamente. Acho que a palavra é tecnologia. Eu acho que eu fiz licenciatura, aprendi diversas formas, diversas teorias para aplicar em sala de aula, mas eu acho que o que mais impacta hoje é o uso da tecnologia em sala de aula, né? Para o bem e para o mal, na verdade, né? Para o bem, porque você pode utilizar diversos recursos com os alunos para poder passar o conteúdo. Você pode utilizar aplicativos, você pode utilizar aquelas lousas interativas, né? Se na sua instituição tiver essa tecnologia. Inteligência artificial que está chegando aí, a gente está assim, ainda aprendendo a mexer, ou aprendendo a entender como é que ela funciona, ou como é que a gente pode aplicar, né, para o desenvolvimento de aulas e de tudo mais. Mas eu também acho que tem alguns problemas. Por exemplo, que eu como professor, que eu reparo muito é que hoje em dia os alunos chegam na sala de aula e não tem mais um caderno para fazer anotações. Tá todo mundo usando tablet agora. Tablet, e também o que eles fazem é tirar foto do quadro. Né? Isso acontece muito. Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque na verdade eu acho que o fato de você sentar, escrever, fazer as anotações te ajuda com o pensamento cognitivo, a entender o que está acontecendo. Então, às vezes, o aluno vai lá, tira foto, vai embora e eu não sei se ele consegue absorver bem o conteúdo como se ele tivesse uma dedicação um pouco maior para entender o que está sendo passado em sala de aula. Qualquer nível de ensino, né? Do ensino fundamental, né? Isso também está acontecendo. Tá todo mundo usando o chat, usando esse... assim, a questão do tablet, de você anotar no tablet, eu acho legal. Sim. Inclusive, eu também faço isso, né? Sim, é muito mais prático. Eu acho que é um caderno eletrônico que você tem aí, você acaba usando. Eu vejo muitos alunos meus fazendo com muita isso. mais possibilidades, inclusive, né? Por exemplo, eles pedem os slides da aula. Professor, você pode mandar os slides da aula antes, então eu mando os slides enquanto eu estou anotando no quadro e estou anotando no tablet. Eu acho legal, acho que é um substituto razoável para o caderninho lá de anotações. Agora,
Da pessoa que realmente tem pouco interesse, vai lá tirar foto e vai embora, realmente talvez ela tenha que se esforçar um pouco mais na hora que for estudar, saindo dali da sala de aula, né? Sim. Você trouxe um ponto de vista como docente, a gente queria saber como é a sua relação docente-discente atualmente, como você leciona na universidade. Fala como é a sua relação. Você tendo em vista que você já passou por todo esse estágio, né? É isso que eu tenho reparado, é isso, principalmente a forma como a tecnologia vai afetando essas relações. Eu estava me lembrando um dia desse que no meu primeiro ano de graduação, em 2001, eu cheguei a fazer relatório, né, relatório de laboratório, né, que você tem que fazer o relatório, na máquina de escrever. Caramba! Eu estava me lembrando disso, já era 2000. O pessoal está ouvindo, vai ter que pesquisar. Vocês pesquisem fica a máquina de escrever. Então, assim, e hoje em dia, eu estava conversando com uma colega e ela estava falando que a aluna dela estava escrevendo um relatório no celular. Caramba! Os alunos, o pessoal mais jovem tem essa habilidade de pegar um celular e conseguir escrever um relatório dele. Eu não tenho isso, eu preciso de uma tela grande para poder fazer essa parte. Então tem essas mudanças que vem acontecendo com a tecnologia e até com a relação entre aluno e professor também, porque eu tenho reparado também que tem existido, né, começou a se ter mais recentemente essa preocupação da questão da saúde mental das pessoas, né? Então, questão de bullying, tudo isso começou a se prestar mais atenção nisso, que eu acho que é muito válido, né? Que é bom, porque você também começa a prestar atenção como as pessoas estão indo. Então, de repente, a pessoa tem um problema de saúde mental, tem a questão dos neurodivergentes também. Então, tudo isso hoje em dia está sendo visto com maior atenção, que eu acho que é perfeitamente válido, né? E quais são os maiores desafios e recompensas que você acha que tem que ser enxergado nessa relação aluno-professor? Eu tive alguns alunos de iniciação científica e eu fico muito feliz quando eles conseguem, por exemplo, com os conhecimentos que eles aprenderam nas aulas, ou nas orientações, né, conseguir um trabalho melhor, ou conseguir aplicar aqueles conhecimentos em alguma coisa, né, apesar de ser uma área um pouco restrita, mas eu acho legal quando você vê um aluno seu terminando a graduação, ou terminando o mestrado, ou até mesmo o doutorado, como eu recentemente tive uma aluna de doutorado encerrando o doutorado e procurando, né, tentando aplicar aquele conhecimento, mostrando para as outras pessoas que a física é importante e que esse conhecimento pode ser aplicado em diversas outras áreas, né? Não exatamente o conhecimento da física, mas a questão do comportamento científico também, né? Sim. De como você pode, por exemplo, preparar um pôster ou trabalhar lendo artigos, fazendo pesquisa bibliográfica, tudo isso você leva não apenas para a área de física, mas para qualquer outra área científica que você possa trabalhar. E como é o desafio também de lidar com novos pesquisadores científicos? Com novos pesquisadores? Sim, bom, na sua área. Orientar eles, quais são os desafios de orientar pessoas, principalmente na área da pesquisa, como você falou que você está, desafio social quanto acadêmico, sim. né? Sim, tá. As pessoas estão cada vez mais diferentes. Sim. Isso, tem essas várias questões que eu tinha colocado, a questão da tecnologia, né, que às vezes o aluno até sabe mais do que você, determinada questão tecnológica, ou linguagem de programação, ou saber usar um aplicativo. Um exemplo é que eu estou com um aluno agora de iniciação científica que eu pedi para ele fazer o pôster, né, da UERJ Sem Muros, né, do evento que a gente vai ter em breve na UERJ, para que todos apresentam seus trabalhos, e eu falei, você pode fazer o pôster
no PowerPoint. Ele, não, professor, mas eu já sei usar o Canva, já sei usar o Photoshop, eu não tenho. Canva é o queridinho, né? Canva o pessoal está começando a gostar, né, de usar. Então, assim, os alunos vêm também com esse conhecimento, né, de novas tecnologias. E também, acho que a facilidade também de você encontrar informação ajuda muito, porque há algum tempo atrás, para você conseguir um artigo científico, você tinha que ir na biblioteca, perguntar para a bibliotecária, para ela pegar ou procurar o artigo em uma base de dados. Então, hoje em dia, você está na frente do teu celular, até digita lá e encontra o artigo, né? Então, a facilidade de você encontrar informação ajuda muito por exemplo, para orientar alunos e tudo mais. Além disso, eu trabalho com física experimental. Então, uma coisa que eu exijo, né, dos meus alunos é que eles tenham disponibilidade, tenham essa vontade de trabalhar em laboratório. Que depois da pandemia, infelizmente, a gente viu que muitos alunos, eles tendem a trabalhar, não só os alunos, mas muitas pessoas em geral tendem a preferir trabalhar remotamente, né? Então isso diminui um pouco o interesse das pessoas por trabalhar em física experimental, de estar dentro do laboratório, fazer as tarefas dentro do laboratório, né? Mas então a gente tenta então incentivar os alunos a frequentarem o laboratório, frequentarem a universidade para poder aprender mais e conseguir desenvolver mais habilidades, principalmente na área experimental. E qual a sua opinião em relação ao papel da educação superior para a sociedade? Essa é difícil. Difícil. É o mais importante. Essa é difícil. Então, eu acho que muito além de você formar, né, pessoas para o mercado de trabalho, eu acho que é importante que essas pessoas tenham um senso crítico, né? Que elas tenham um pensamento crítico e consigam entender as mudanças que estão acontecendo e aplicar, né, esses pensamentos para desenvolver novas habilidades, para terem novas ideias, para poder conseguir uma melhor posição e poder saber expressar o seu pensamento. Eu acho que a função da universidade é essa, muito além de apenas formar pessoas e despejar no mercado de trabalho, né? E em relação à física, qual você acha que é o papel da física na sociedade? A física, ela tem um papel importante na sociedade, apesar de quando a gente falar em física, Sim. Física, meu Deus do céu. Você faz física, nossa, muito difícil, né? Eu acho que é tão difícil quanto qualquer outra coisa. Vocês fazem engenharia, eu acho que também deve ser muito difícil, Sim, tão difícil quanto física, né? Mas assim, a engenharia, quando vocês falam em engenharia, você pensa, o cara é engenheiro, vai sair da faculdade, já tem emprego, sim. já tem emprego. Físico vai fazer o quê? Né? Vai ser professor, mas só que professor. Então, assim, eu acho que muito além disso, o papel da física também no desenvolvimento de novas tecnologias, de novos dispositivos, isso tudo influi muito na sociedade. Um grande exemplo é a internet. A internet, ela foi desenvolvida num centro de pesquisas de física. Então, olha a revolução que ela fez no nosso mundo hoje pela existência da internet. Então, acho que ela tem esse papel social que pode parecer que não, mas que bem lá no fundo, ela pode mostrar que realmente tem um papel social importante e que pode pode ajudar a desenvolver o mundo a ser um lugar melhor, né? Você trabalha com materiais cerâmicos, fibra óptica. Fibra ótica. Por exemplo, fibras óticas elas também causaram uma revolução, principalmente quantidade de dados transferidos. Na transferência de dados, né, na facilidade, na velocidade de transferência de dados. Então tem muitas aplicações que você olha assim, que você usa até o próprio celular, que é um dispositivo que você vê tudo no mundo dentro de um celular, e que a quantidade
de circuitos eletrônicos, a engenharia e a física, a ciência que foi pensada para você ter um dispositivo que você usa hoje no dia a dia, né? É difícil, mas eu acho que pensador. Eu acho que essa dificuldade toda tem para você, porque no final das contas você tem o desenvolvimento científico e o desenvolvimento da sociedade também, que é importante como um todo. Sim, principalmente agora tem tudo tem física, tudo tem um pouco da ciência. Eu falo para os meus alunos que, por exemplo, eu dou aula de eletricidade e magnetismo. Eu falo, a gente está aqui hoje porque a física explica tudo o que está aqui, desde a lâmpada acesa até a estrutura atômica do seu corpo, né? Então, dos celulares, dos dispositivos. Então, a física, em um grau, ela é importantíssima no desenvolvimento da sociedade. Se é muito difícil, é assim, tá. Que tipo de conselho você daria aos discentes para começar a atualizar uma questão neste momento no nível da graduação? Isso é um conselho de estudar, né? Que você tem que estudar, se informar, hoje é mais fácil, hoje é muito fácil você encontrar informação. Isso pode ser bom, mas pode ser você tem um excesso de informação muito grande ao seu redor, então você também tem que saber filtrar as informações, equilibrar. Então, o primeiro passo é estudar, né, pesquisar muito sobre a área que você tem interesse. Se você é um aluno que está, por exemplo, querendo fazer curso de física, olhar as universidades que oferecem um curso, os prós e contras. Uma coisa que não necessariamente só o de física, mas tomar cuidado com o curso, não com o uso, mas que técnico que você passa nas redes sociais. Porque isso é uma coisa que eu tenho visto também ultimamente dos meus alunos, que as pessoas estão muito ligadas nas redes sociais. Por exemplo, não tem mais tempo para pegar um livro, para ler, né? Se dedicar a fazer uma outra coisa. Então, acho que o básico mesmo é você estudar, fazer pesquisa, né? Pesquisar os seus interesses relacionados à ciência e buscar sempre o melhor para você, né? Tentar sempre ver o que é melhor para a sua formação. E como você gostaria de sua contribuição para você na UERJ e também na unidade científica? Meu legado, tem 10 anos batendo como professor, então, assim, eu ainda não parei para pensar no legado que eu quero deixar, né? Eu acho que eu gostaria que os meus alunos lembrassem, né, que eles aprenderam comigo e que passassem para frente esse conhecimento. Então, eu acho que a principal função do professor é essa, né, transferir conhecimento. Então, eu espero que um pouco do conhecimento que eu sei, transfiro para os meus alunos, eles continuem fazendo esse repasse, né, essa transferência de conhecimento para todos eles conhecerem. Bom, para encerrar, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para os ouvintes do podcast e principalmente aqueles que estão ligados na educação no modo geral da ciência? Eu acho que, como eu tinha dito antes, né, estudar, né, pesquisar muito, olhar os seus interesses, né, pensar, né, como que você pode utilizar a sua formação para a sociedade. Eu acho que isso é o mais importante. Como você pode pensar em adquirir conhecimento, né? E como fazer com que esse conhecimento seja aplicado em maior escala para o bem de toda a sociedade. Professor, muito obrigado pela conversa. Um prazer enorme conhecer esse agradeço. Um prazer enorme conversar com o senhor do serviço e principalmente ser nosso entrevistado. Foi ótimo conversar com o senhor, né? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado.